abençoe a cada um nesta manhã. Lição de número 3, 16 de janeiro do ano 2022, nos tem como título A Inerrância da Bíblia. O textuário nos diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5:18. A verdade prática nos diz: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Graças a Deus. Leitura bíblica em classe, para quem não possui a nossa lição: Mateus capítulo 5, do 17 ao 21, e Hebreus capítulo 10, do 15 ao 17. Eu estarei lendo o primeiro versículo e a igreja lê em sequência. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque de verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com ele depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescento. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Graças a Deus. Nós colocamos de pé. O presbítero Roberto Pacheco estará ministrando a lição desta manhã. Quero agradecer a ele, em nome do nosso pastor. O Senhor abençoe poderosamente. Oramos. Amado Deus, soberano e eterno Pai Celestial, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito esta manhã, pelo louvor a Deus do hino da harpa que foi cantado nesta manhã na tua igreja, a tua ministração neste momento que será feita, Pai, pelo teu servo. Usa-o, inspira-o na tua presença como já tem usado. Pai, a tua igreja que estará de ouvidos atentos, abertos a ouvir a tua voz. Usa o teu servo nesta manhã, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar assento por bondade. Essa lição ela é maravilhosa, porque ela vai tratar um assunto de suma importância, ou seja, a veracidade da palavra de Deus. Quero também saudar os irmãos que estão pela live, pela internet, nossos internautas que às vezes não podem estar nesta manhã gloriosa, mas estão lá assistindo. Creiamos que sejam edificados, tanto ele quanto a nós que nos dispusemos nessa manhã de muito calor, mas nós estamos aqui para aprendermos da palavra. A própria Bíblia ela vai ser muito enfática através de Jesus dizendo que o meu povo erra por não conhecer as Escrituras Sagradas, ou meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Aí questionamos alguma coisa. Por que muita gente vem aos cultos, vem à igreja e se desvia da igreja? Por duas verdades. Primeiro, ele deixou de olhar para a cruz e olhou para o homem. Segundo, além de olhar para o homem, ele trabalhou o passado que Paulo vai escrever. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3 e o versículo 14 dizendo assim, e deixando as coisas que para trás de mim ficam, prossigam o alvo. E o nosso irmão juntamente conosco diz que Deus
No versículo 17, o autor da carta aos Hebreus, que nós lemos aqui, ó, e jamais me lembrarei dos seus pecados. Agora vamos usar um termo aqui nosso. Deus não lembra, mas o diabo, ele faz questão do teu momento peculiar ou particular, estando você sozinho. Tu já notou que às vezes o teu cérebro ele dá aquela viajada no tempo? E quando você está nesse modo pensativo, é aquela coisa gostosa, não vem? Mas de repente o diabo ele intromete na sua alegria de um momento, trazendo o teu pecado à tona. Aí a Bíblia diz que ele lançou nossos pecados no mar do esquecimento, no Velho Testamento. E aqui o autor aos Hebreus ele diz que não nos lembrará mais dos nossos pecados. Ou seja, Deus não lembra. Agora o diabo ele fica achando uma brecha que eu e você deixamos muitas vezes no decorrer da nossa história. Por isso que a Bíblia ela é inerrante, inefável, ela é gloriosa, porque quem lê todos os dias, meditando, conforme o salmista disse, medite na lei do Senhor de dia e de noite. Quando eu faço isso, ela se torna na minha vida inefável, inerrante e gloriosa e infalível. Por quê? Eu não terei tempo para pensar no pecado. Irmão, pecado é pecado no velho, é pecado no novo e é pecado hoje. Sempre vai ser pecado. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Todos pecaram. Mas quando o autor aos Hebreus, no capítulo 10, se você ler ali, você vai ver que o autor está dizendo que o pecado, antigamente os sacerdotes eles tinham que sacrificar o sangue do touro, do bode, conversar na orelha do bode, levar ele para fora, o sacrifício do animal, da ovelha, pelo pecado do povo, pelo pecado do sacerdote. Jesus, como sumo sacerdote, se ofereceu em oblação pelos nossos pecados. Quando na morte de cruz ele renuncia a si mesmo, ele chegou a perguntar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Traduzido para o nosso idioma, Deus não pode passar muitas vezes, ele deixa o nosso livre arbítrio. Se o próprio Deus, sabendo que Jesus tinha que enfrentar isso, Deus disse: meu filho, tu é obrigado a passar por isso. Ou seja, nós também temos que enfrentar situações na vida. E se nós perguntarmos quantos querem chegar no céu, nós todos levantaríamos as nossas mãos. Porém, nós não somos doutrinados a saber que temos que enfrentar uma coisa, a chamada morte. O que é morte? É o estado de deixar esse corpo terreno para um corpo da eternidade. Esse corpo é pó, é cinza, voltará à terra, mas Deus, ele leva a alma para consigo. Ou seja, precisamos estar preparados para vencer o desafio, para enfrentar as turbulências da vida e também estar preparado para ter um encontro com Jesus. Eu já tive morto, então eu sei o que a morte é. A morte você não espera, ela te pega. Ela vem na carona e te leva. O teu momento chegou. E ninguém morre antes da senha. A minha bisavó morreu com 104 anos. O meu irmão do meu falecido avô morreu com 114, meu avô com 90, quase 93 anos. Quando chega a hora, vai chegar. Meu avô, antes de falecer, podemos falar de Jesus, o católico piata totalmente, mas lá no final da vida ele entendeu que nós precisamos de Jesus e do sangue dele para a remissão dos nossos pecados. No final da vida, ele largou seu parreirinho e uns 15 dias depois ele parte para a eternidade. O que é isso? Deus sempre nos dá oportunidade, porque a palavra é inerrante, infalível e imutável. Voltando no textual, nós vamos ver ali que tem hífens, certo? Isso quer dizer que Jesus está se referindo à escrita do Antigo Testamento, esses sinais diacríticos, ou seja, o termo massorético, antigamente ele vinha na forma falada, ele era em consoante. Já no termo massorético, ele vai dizer para nós que ele foi acrescentado, como é que vamos dizer assim, a vogal, né?
e foi um acréscimo de vogal, ou seja, no termo maçorético, para que entender que toda lei, nem um tio e nem um J, ou seja, chega a ser uma hipérbole, que Jesus disse, um exagero, de tanto que ele tem o cuidado da veracidade do poder que a palavra tem. Então, irmãos, se você tiver todos os dias lendo, saiu uma pesquisa em Londres e também nos Estados Unidos, que uma pessoa que lê a Bíblia uma vez por dia, ele já tem um equilíbrio emocional, ele já consegue suportar algumas coisas. Aquele que lê 2 vezes por dia, ele além de ser equilibrado, ele consegue trazer a família dele para perto de Deus. Aquele que lê de 3 a 4 vezes por dia, ele tem uma vida tão gostosa que ele não tem tempo de pecado. E aquele que não lê nada, ele está sempre trazendo incômodo, está sempre tendo problemas e sempre tem dificuldade. A Bíblia ensina na sua totalidade a nossa alimentação. Você sabia disso? A gente é gordo por natureza, mas existe alimentação que a gente come que cria gordura de fígado. E Jesus ensinou nós no Velho Testamento que devemos ter ervas amargas, porque ela vai te cuidar da tua bílis, do teu estômago, dos teus intestinos, dos teus rins. Ela vai transformar esse suco e vai diluir os alimentos que a gente come. A Bíblia diz que não é para comer carne fendida, mas é apaixonado por uma carninha de porco. É ou não é? Animais de caça, alguns comem. A Bíblia diz que alguns tipos de animais nós não devemos comer, porque trazem gorduras. Ou seja, a Bíblia traz receitas que a gente não lê. Aí a gente vai lá para o médico, pressão alta. Vai lá para o médico, diabetes. Isso é a natureza do corpo. Por quê? Em momentos da nossa vida, algo acontece. Só que a diabetes ela traz 2 sintomas: pela nossa alimentação e pela monteira de nervos que se acumula. Os nervos, a ansiedade, que é o mal deste século. O que é a ansiedade? É ficar imaginando as coisas futuras e não consegue viver justamente o dia de hoje. Então a Bíblia ela é inerrante e inefável, porque ela te coloca a viver o momento do dia em que você está vivendo. Ela te mostra o prêmio. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, no versículo 13. Paulo está dizendo ali, no versículo 12 em diante: não que eu tenha alcançado, ou seja, as circunstâncias da vida, eu não consegui chegar ao meu foco, ao meu objetivo, aquilo que eu procuro, mas ele diz, ponto e vírgula, mas prossigo para o alto, para ganhar o meu prêmio. Para você ganhar o prêmio na eternidade, viva hoje, viva o momento, adore mais a Deus, ore mais ao Senhor, leia mais a Bíblia. Então é isso que o termo ele está querendo dizer. A introdução da nossa lição, isso que a gente comentou agora, da infalibilidade e a inerrância, são esses vocabulários daquilo que nós vemos, das vogais que foram acrescentados no termo maçorético da versão da escrita das Sagradas Escrituras, né? Elas vão afirmar com toda a verdade que estas 2 frases, que não está escrito inerrante na Bíblia, mas foi uma forma achada de provar que não há mentiras na escrita das Escrituras. O que é inerrância? A inerrância é a doutrina que estuda a verdade de todos os textos sagrados bíblicos canonizados. Depois nós vamos aprender também sobre os não canonizados, que nós vamos tratar nos apócrifos pseudoepígrafos, né? Nós vamos aprender o que isso significa. A inerrância da Bíblia, então, ela está dizendo que ela não contém erros. Ela é tão verdade que eu gostaria que uma irmã lesse os Salmos de números 19. Salmo não é capítulo, ele é numerologia. Por quê? São salmos de cânticos e louvores tributados a Deus. Então nós vamos ler Salmos de número 19 e os versos 7 desse louvor. E aqui do lado dos irmãos, livro de João, capítulo 10 e o versículo 35. Esses 2 textos são tão fortes, de uma declaração que professa a fé, que a Bíblia é uma única fonte de autoridade infalível, inerrante, inspirada pelo Espírito
de Deus para que possamos ter uma vida digna e gloriosa e esperarmos o nosso prêmio. Quer alcançar o prêmio? Perdoe. Quer alcançar o prêmio? Ame. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente fala: ô irmão, eu te amo, mas eu viro as costas para ele, porque aquele irmão lá pensa, não amo nada. A gente mente para nós mesmos. Por que a Bíblia é infalível? Porque ela ensina a nós a amarmos e a perdoar. Irmão, amar e perdoar são dois textos tão complicados, que às vezes a gente diz que ama a esposa e às vezes trai. Eu amo a esposa e às vezes trai. Que amor é esse? Então Jesus, ele dá uma lição do que é o amor, deixando a sua glória como homem para entender o que nós iríamos enfrentar. Então o que ele disse? No mundo tereis. Todo mundo vai ter. Você vai ter aflição. Mas se você ler a inefável palavra de Cristo, ou seja, ela não tem erros para você não cometer erros. E por que nós cometemos erros? Porque a gente não lê direito. A gente corre com os olhos na leitura. E a Bíblia manda nós meditar sobre ela. Quando eu medito, eu vou passar o meu desafio dando glória. Quando eu medito, eu serei provado, eu serei passado por situações para ser aprovado, para ganhar a minha vitória. Só recebe vitória quem é provado. Quantas provações você passou? Quantas dificuldades você enfrentou? Quantos desafios no teu casamento, na tua família, você enfrentou? E por que você está de pé? Porque você é bom ou eu sou bom? Negativo. É porque é o sangue de Jesus e o poder inefável que a palavra tem é que me põe de pé mesmo estando de joelho. Lamentações de Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 3 e o verso, acho que é o 19, vai dizer assim, ó: põe a boca no pó, talvez assim haja uma esperança. A esperança minha e tua é orar ao Senhor. Vamos lá, Salmos 19, verso 7. Quem achou das irmãs? Pode ler, irmã. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha só, o testemunho da palavra é fiel. Ou seja, a palavra dá testemunho que ela é fiel. E por que nós erramos se ela é fiel? Ai, irmão, eu estou errando por causa do irmão André? Eu estou errando por causa da irmã Herotildes? Não, irmão, você está errando porque você teve escolhas. A palavra, ela é inefável, é justa e correta. Mas por nós não observarmos como ela é, nós tropeçamos, nós falhamos. E a Bíblia diz: filhinhos, se pecares, nós temos um advogado no céu. Por quê? Ela é fiel. Ela é fiel para te levantar e te pôr sobre os pés. João, capítulo 10, versículo 35. João 10, 35. Pois se a lei chamou Deus e aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Ó, se a Escritura não pode ser anulada, por que pessoas distorcem o poder que ela tem? Você pode notar isso. Tem pessoas que abrem igrejas porque não concordam com o que está vivendo aqui. Nada contra, eu tive um sonho, eu tive uma revelação. Cada um é chamado para um propósito específico. Agora, escolhas, Deus nos dá o direito de termos, mas a palavra é viva, fiel e eficácia. Vamos para o item 2 do tópico 1. Até aqui está tudo bem, meus irmãos? Qualquer dúvida, me pergunte. O relógio é meio doido, ele passa correndo, mas eu acho ele bom. Sabe por quê? A cada segundo que ele passa, mais pertinho de Deus como noiva nós chegamos. Alguém já casou um filho? Ou já casou? Como foi a sensação de chegar aquele momento? Dá aquela ansiedade, aquela coisa boa. Assim devemos ser com arrebatamento, irmãos. Só que a data do casamento não tem dia nem hora marcada. Pode ser agora. Jesus quase me chamou o ano passado, em julho, em agosto, quando eu tive um derrame. O meu cérebro estourou uma veia e eu caí morto.
Só que quando eu estava caído, Jesus, tu vai me levar, ô glória. Meu servo, eu estou te curando agora. Então eu vomitei aquela coagulação que estava dentro do meu cérebro. Olha, irmãos, deu uma bacia. Eu sujei todo o banheiro. Das 3 da manhã às 6 da manhã, eu tive quase morto. Mas quando eu me levantei, eu disse para minha esposa: eu estou ficando. O que aconteceu contigo que tu não me chamou? Eu tinha que enfrentar o desafio meu sozinho. Mas agora eu estou aqui para contar que Jesus me livrou. Eu fiquei 2 semanas. Eu não sabia onde eu estava. Eu não sabia aonde eu andava. Na própria minha rua, eu não sabia onde é que eu morava. O meu vizinho passando por mim, eu estava chorando. Eu não sabia onde é que eu estava indo. Ele me levou para casa. Fiquei 2 semanas em casa. E sabe o que Jesus fez no meu cérebro? Me deu zerado, melhor do que antes. Porque Ele é bom. A palavra não mente, Ele ainda cura e é verdadeiro. Aleluia. Vamos lá. A Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia é presente nas páginas dos textos de Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Olha o que está escrito lá. Livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 5. É muito interessante isso, irmãos. Enquanto você vai procurando ali, né, o salmista também afirma que a palavra do Senhor, ela foi provada. Salmos 30 e o versículo 5. Samuel assegura que o caminho de Deus é tão perfeito e refinada, lá em 2 Samuel 22, 31. Abra para nós aí algum irmão. Provérbios 35 e 2 Samuel 22, 31. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Quem achou os Provérbios capítulo 30, versículo 5? Pode ler. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para o que confia nele. Toda a palavra de Deus, ela é pura. O que é puro, irmãos? É aquilo que não tem contaminação. O nosso trigo, ele é impuro, ele é contaminado. O trigo verdadeiro, ele não tem mistura. Ele não faz mal, mas o nosso aqui ele faz mal porque a química, a mistura, e há uma química dentro dele que faz ele durar mais tempo, por isso que ele faz mal. Ou seja, aquilo que é puro não faz mal, não causa náuseas, não causa dor, não causa coisas estranhas. Por quê? É puro. Tudo que é puro é bom, porque ela te faz viver melhor. Olha o que diz em Salmos 18 e 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor, ela é provada, ela é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Ou seja, se eu estou lendo a Bíblia, eu estou criando fé, eu estou criando um escudo. Que escudo é esse? Que vai me ajudar a rebater. A Bíblia diz que nós vamos enfrentar problemas. Salmos versos 66, do 10 ao 12, diz que Deus vai nos provar. Ou seja, Deus vai permitir uma ardente prova sobre eu e você. E lá no final do verso 12, ele vai dizer assim, ó, só para eu e você chegar no lugar de vitória. Só que ele dá ali 5 sentidos que você vai enfrentar. Primeiro, tu vai ser refinado como ouro. Quando eu sou refinado, eu me pareço com a glória de Cristo. Eu preciso ter a imagem de Deus na terra. O que é ter a imagem de Deus? Aí a gente questiona, mas será que a Bíblia mentiu então? Por que tem pessoas feias e pessoas bonitas? Não existe pessoas feias, é que nós olhamos errado, nós olhamos estereótipo. Aquilo que eu vejo, eu não tenho que olhar para o rosto do irmão, o irmão é feio, o irmão é bonito. Agora, quando eu olho para a alma, eu vou enxergar os valores. Agora, quando a minha alma está com problema, até o meu rosto fica diferente. Você já notou? E quando uma pessoa está doente, ele fica com a cara assim. Mas quando ele está feliz, ele está rindo, ele está alegre, ele está motivado. Por quê?
ele é blindado pela fé, pela palavra, pela boa conduta que o Espírito Santo alicerca. Olha 2 Samuel 22:31. Quem achou? E o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, ela é o escudo de todos os que nele confiam. Ó, o salmista falou e Samuel também falou, profeta, juiz e sacerdote, todos aqueles que meditam nesta palavra, tem escudo, tem proteção, tem bloqueio. Quer ver que eu vou lhe dar um exemplo? Eu vou sair um pouquinho fora da lição. Lembra da rainha Esther? Lembra de Mardoqueu, seu tio, Mordecai? Ele estava sozinho lá fora. O que Amã fez? Mardoqueu sempre ficava na postura. Quando Amã chegava, todos tinham que o quê? Reverenciar, mas ele continuava na postura, porque ele não concordava com as atitudes da Amã. Amã se incomodou, se criou um edital, sem ninguém saber. O rei concordou porque achou que era bom. Quando o rei achou que era bom, Mardoqueu vai procurar ajuda para quem, irmão? Para Esther. O que a Esther representa? A Esther é a igreja, que estava vivendo nos confortos do palácio. Olha o conforto que a gente tem: ar-condicionado, um banco gostoso, temos o poder da palavra, temos a essência, a inefável, inerrante poder que a palavra nos tem, nos cura, nos põe de pé, nos salva, nos ajuda a entender o céu e a se livrar do inferno. Essa ela é verdadeira. Aí o que Mordecai disse? Olha, se tu não intervir por nós, Deus vai levantar outro. Se eu e você não intervirmos isso, Deus vai levantar outro. Que outro, irmão? A igreja precisa fazer duas coisas: primeiro, orar; segundo, jejuar, e eu acrescento um terceiro: meditar nas sagradas escrituras. Quando você faz isso, você vai atrair a atenção do rei, que esse vai perguntar: o que você tem? Aí você vai dizer assim: Senhor, a igreja está passando uma perseguição. Olha o que está acontecendo no mundo, irmão. Não é Jesus indicando a sua volta? Olha esses vírus, que todo mundo vai ter que criar ali, todo mundo vai ter que ficar em casa. Olha o domínio, todo mundo ficou em casa. Olha o caminho da preparação do anticristo. Segundo alguns historiadores da nossa época, agora diz que já está presente no mundo. Nós não sabemos. Mas a igreja do Senhor, ela tem que sair desse conforto espiritual. Irmão, nós temos muito bem hoje. Já viu o crente orar e jejuar igual antigamente? Fala para mim. Eu tiro por mim. Eu era homem de jejuar 3 dias e 3 noites, ficar de oração e pregar com o ingresso e ver Jesus curar câncer, AIDS e paralítico levantar. E hoje? Eu começo por mim. O primeiro pecado eu estou cometendo. A gente faz jejum até meio-dia, ou às vezes uma tardinha, outra tardinha, dá dor de cabeça, dá dor de estômago, a gente arruma desculpa para se alimentar, porque a gente não está mais sendo doutrinado a conhecer o poder do Espírito Santo. Precisamos voltar a conhecer a essência do Espírito Santo. É Ele quem prepara esta noiva para se encontrar com o noivo. É Ele quem vai te levar à eternidade. Por isso que a Bíblia é inefável. Vamos lá. Terceiro item do tópico 1, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Irmão, o que é uma pessoa infalível? Ela indica o quê? Que não pode haver falha. É infalível o que está escrito, né? Por causa dessa etimologia, o termo inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos com sinônimos. Mas não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível. Alguns teólogos eles não conseguem distinguir entre infalibilidade e inerrância. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas se nós juntarmos as duas coisas, ela tem um propósito, ou seja, ela é fiel. Nós não podemos negar essas verdades, porque é livre de erros. Vamos para o tópico 2 da nossa lição. Até aqui está tudo bem, meus irmãos? Amém. O Espírito Santo, ele preservou as Escrituras. O que é preservar? Antigamente nós não tínhamos geladeira. O que nós fazíamos?
Eu sou dessa época. Nós tínhamos uma taquara, acho que ela devia de ter uns 8 metros de altura, e papai botava o charque, aquela carne ali, cheia de sal grosso, e levantava lá em cima, onde o bicho não vai. Olha que interessante. Nós tínhamos um coxo, daqueles de roupa, antigo, né? Ainda tem alguns de concreto, que eu ainda tenho lá em casa, que é plantado cebolinha dentro dele e salsinha. E nesse coxo nós enchíamos de carne e enchíamos de sal. E quando a gente ia pegar, mamãe lavava e não ficava salgado, ele ficava ao ponto, al dente, gostoso, e nós não morremos. Hoje a gente tem geladeira e o produto estraga. A gente tem geladeira, mas se não comer dentro do dia, ele vai estragar. Olha como o tempo, ele muda as situações. Ela continua tendo o mesmo efeito, preservar, mas se não cuidar, estraga. Então a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito Santo ele preservou o quê? Jesus vai dizer uma hipérbole até exagerada, e não será tirado nem tio e nem um jota, porque ela é infalível para o nosso dia. Vamos lá, os manuscritos autógrafos. O que é manuscrito autógrafos? É aquilo que um autor escreve. Quer ver? Abra no livro de Lucas capítulo 1. Autor, doutor Lucas. Olha o que ele vai dizer no capítulo 1. Isso não está na lição, mas como a lição está dizendo que é os manuscritos autógrafos, ou seja, de autoria. E tendo, pois, muitos me empreendido por em ordem a narração dos fatos entre nós que se cumpriram, Lucas estava dizendo, é verdade o que aconteceu. Jesus de fato morreu e ressuscitou. Ele foi na minuciosidade daquilo em que ele estava escrevendo, pelo Espírito de Deus e pelo conhecimento que ele tinha. Ele era um médico. A medicina deu o direito dele escrever o fato que verdadeiramente aconteceu. Vamos lá. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-las a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já está informado. Ou seja, Lucas escreveu aquilo que ele ouviu. Agora vamos voltar aos nossos pais da fé, os patriarcas. Naqueles tempos atrás, ela não era escrita, porque ela era falada de geração para geração. Suponhamos que eu sou pai do André, o André é pai do irmão Jerônimo. Eu sou avô do Jerônimo. André, teu pai nasceu da família Pires, da família Pacheco e da família Pereira. Somos originais de Portugal, na Segunda Guerra, que viemos colonizados para cá, e a nossa família se criou lá em tal lugar. O André vai saber a minha geração, só que a nossa geração, André, conheceu em Deus, que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida, nos livrou do Mar Vermelho, nos livrou da mão dos egípcios, do rei Faraó, nos levou numa terra, andamos 40 anos no deserto, a nosso sapato cresceu, a nossa roupa não envelheceu, nós geramos filhos e filhas, nós não entramos na terra prometida, porque os nossos pais pecaram, mas os nossos filhos, André, eles entraram lá, porque eles já nasceram em uma outra geração. Então eles não nasceram na geração de murmuradores. Eu estou narrando uma história, e isso não é escrito. Eu estou dialogando com ele, que ele vai passar essa mesma história para ele. Aí chega Moisés, e Deus fala com Moisés: Moisés, esse povo, ele está falando de geração para geração, mas não se liberta da murmuração e nem da idolatria. Então pega 2 pedras, eu vou escrever na pedra. E Moisés subiu do monte, consagrado ao Senhor, e o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos, aonde o autor aos Hebreus vai dizer que agora não está mais escrita em pedras, mas está no coração do homem, pela a inefável e inerrante poder, que a palavra de Deus,
ela te coloca na posição de homem e mulher de Deus como noiva de Cristo sobre a terra, não mais falada, mas escrita para você não esquecer mais. Ou seja, para não haver divergência, porque eu posso contar uma história para ele e ele contar outra história. E falando em história, eu peguei 48 jovens na sede e coloquei um de costa para o outro. Então eu fui lá no último, que estava atrás das costas do penúltimo, e fiz 3 sinais para ele. Ou seja, corre, apressa-te, que Jesus está voltando. E foi passando. Quando chegou lá no último, já batia 6 palmas, já estava fazendo assim com a perna e ó. Ou seja, vai enrolando que dá certo. As coisas nunca são faladas do jeito que elas são. Por quê? O povo é tendencioso a aumentar ou diminuir os fatos. Você pode contar, irmão André, eu vi seu irmão Jerônimo lá. Rapaz, o homem se meteu numa encrenca. Aí o André vai lá para a irmã, irmã, vai, eu vi de um irmão aí, eu não vou te contar a minha fonte, mas o irmão lá está em adultério, está todo encrencado. A irmã vai lá para outra irmã e diz, irmã, meu Deus do céu, o irmão além de estar em adultério, deu calote mais 4. Olha como é a conversa. Então a Bíblia não tem isso, irmão. Ela é exata. Primeiro, a ciência que está escrito nela é exata. Os manuscritos que foram escritos são exatos. Quer ver? Romanos 8:22. Olha o que está escrito lá. Diz que toda a natureza está gemendo angústia. Foi escrito há quanto tempo? Olha o que a natureza está fazendo agora, irmãos. O homem invadiu o mar está, ó, levando tudo de volta, é dele. O homem destruiu a natureza, o sol está inequívoco calor. Por quê? A natureza está extinta. Por que a natureza existe? Para de dia ela nos dar a fotossíntese, ou seja, gerar oxigênio para a nossa respiração, que é de graça, Deus te deu. E à noite o que ela faz? Gás carbônico. Ela pega tudo aquilo que a gente jogou de impureza do dia. A árvore consome o dia inteiro, de noite ela precisa liberar esse gás carbônico para fora. Por isso que a Bíblia diz que a noite não foi feita para nós, mas para o mundano que anda em pecado. O pecado só acontece à noite, você já notou? Um adúltero, ele fica assim, ó. Ninguém está me vendo, ele vai para o motel. Ninguém está me vendo, eu vou esconder o carro na capoeira. A Bíblia, ela é verdadeira, irmãos, porque ela é luz para o teu caminho, o salmista vai dizer. Ela é lâmpada para a tua vida. O próprio anjo, quando entrou na prisão, qual foi a primeira coisa que ele fez quando Pedro estava preso? Acender a luz, porque Deus não trabalha no escuro. À meia-noite é no candomblé da magia negra e da macumba. À meia-noite Deus gosta de agir. À meia-noite o anjo entrou na prisão. À meia-noite Sansão carregou um portão por 60 quilômetros e era mais de 1 tonelada. E ele carregou nas costas. Por quê? O poder de Deus não se limita à mente humana. A ciência não mente. A Bíblia é a maior ciência escrita do que já aconteceu. Daniel disse que ia ter uma bomba, uma ferramenta tão mortal que o corpo de pé se consumiria antes de estar ao chão. A bomba de Hiroshima, a bomba atômica, o povo morria de pé, apodrecia por dentro tudo antes de cair ao chão. Tudo que a Bíblia está escrito acontece. A Bíblia diz que o gemido dos inocentes está acontecendo. Quantos abortos tem? Eu presenciei um fato dentro da psicologia de uma mãe, uma menina de 12 anos que pegou uma agulha de crochê e abortou o neném. Foi quase morta para a UTI, os pais não sabiam. Ela quase que morreu. Ou seja, ela ficou para o resto da vida com uma cicatriz. E essa cicatriz só sai pelo sangue de Jesus. Agora o diabo trabalha na nossa mente. Vamos lá. Até aqui está tudo bem, meus irmãos? Olha Filemão. Paulo vai dizer, eu mesmo escrevi. É o que Filemão está dizendo. Paulo diz, eu escrevi. O que está certo. Abre a tua Bíblia antes de Hebreus. Filemão. Tito, Filemão. Filemão, capítulo 1, versículo 19. Ele só tem um capítulo, versículo 19. Ó, eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu o pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio me deves. Paulo estava dando um conselho
para a irmã Áquila, Arquipo, na igreja que estava na casa deles. Então Paulo estava dizendo: eu fiz uma promessa, porque eu escrevi, eu vou pagar. Então, manuscrito autógrafo é aquilo que é escrito. João, na ilha de Patmos, que ele diz: olha, eu vi, e Deus mandou eu escrever. Ou seja, a verdade, porque foi escrita, por isso que ela é canonizada, porque tem verdades no que está escrito. Usando essas verdades, qual é a história que tu estás autografando para deixar um legado para os teus filhos, para o teu ministério? O que as pessoas vejam em você? Pense um pouquinho, irmãos. Item 2 do tópico 2: os manuscritos apógrafos. O que é manuscrito apógrafos? São cópias dos manuscritos originais. Ou seja, autógrafo é aquilo que eu escrevo. Apógrafo são manuscritos que foram achados verídicos e verdadeiros. Ou seja, existem mais de 25 mil cópias escritas desses manuscritos bíblicos, que estão escritos em hebraico, em grego e em latim. Então os judeus, eles minuciosamente, ou seja, milimetricamente, cada vírgula, cada detalhe daquilo que eles acharam, eles foram escrevendo pontualmente, né? Assim sendo, a versão da Bíblia, ela é tão fidedigna aos originais, deixando manter uma exatidão. Agora, a escrita tem erro? Pode ter, porque foi ser humano que escreveu. Agora, a originalidade do que ela está escrita não tem erros. Quer ver como a Bíblia tem um erro? A Bíblia pode ter na sua escrita, mas ela não possui erros naquilo que ela fala, porque ela foi inspirada por Deus. João capítulo 14, olha lá. Deixa eu ver se essa Bíblia aqui, essa Bíblia é justamente o que eu queria. João capítulo 14, versículo 3. Se houver uma outra tradução, por favor. Aqui está escrito, e se eu for. Esse se eu for está me deixando uma interrogativa. Será que ele foi ao céu preparar um lugar para a sua noiva? Porque ele diz que aonde eu estiver, nós estaríamos com ele. Agora tem uma outra tradução que está escrito assim, e quando eu for, ele está afirmando, eu estou aqui, mas quando eu for, eu vou preparar-nos um lugar. Tem essa tradução aí? Alguém tem? João capítulo 14, versículo 3. Essa tradução na escrita, ela foi botar dúvida para eu e você, mas isso é escrita, porque o original do hebraico é quando eu for. Eu tenho a Bíblia hebraica lá em casa, então eu fui ler no hebraico e perguntei para o pastor Celso Godoy. Ele disse: não, essa é a correta. E quando eu for, então eu vou vos preparar um lugar. Ou seja, do que nós estamos lendo, os apógrafos, ou seja, os originais, são corretos. Na hora de transcrever, existem erros de consoantes, consonantes, vogais e gramática. Ou seja, o vernáculo da língua portuguesa, ele é exato, mas as pessoas, ao escreverem, podem cometer erros. Só que a Bíblia, ela não erra. As pessoas que a escrevem podem errar. Tem uma outra tradução? Alguém tem? Quando eu for? Não? Quando eu for, eu vou preparar o lugar. E quando eu for, essa é a linguagem correta do que está escrito do seu original. Mateus capítulo 5, versículo 18, eu vou ler aqui bem rapidinho, para nós adiantarmos. 5,18 de Mateus, olha o que está escrito, porque em verdade vos digo, que até os céus e a terra passarem, nem Jó um dia o Senhor me dirá sem que tudo seja cumprido. O que precisa ser cumprido na terra, irmãos? Eu até escrevi uma coisa aqui, Hoje existem 7.139 idiomas no mundo, de dialetos, idiomas, certo? 62% desses idiomas estão nos países asiáticos e africanos, lá tem muito idioma lá. Hoje, 2.454 idiomas, essa Bíblia foi escrita, mas existem 4.500 línguas que ainda não têm a escrita do poder da palavra. E o que nós como igreja estamos fazendo? A gente é tão egocentrismo que a gente só pensa nos outros que se
É simples. Alguém aqui pensa no outro? Olha, eu penso. Pensa nada, irmão. Vamos ser brasileiro realista. Se tem alguém dentro da igreja passando fome, se não pedir, às vezes a gente não dá. Por quê? Porque nós não estamos mais orando como deveríamos. Quando eu oro, o Espírito de Deus se revela. Quando eu passei um período difícil na vida, alguém conheceu o falecido irmão Livinho, do Mato Alto? Não? A irmã conheceu. O irmão Livinho, ele estava ali meditando com Deus, daqui a pouco o Senhor se revelava. Peça para o irmão levar uma cesta básica para o fulano. Ele ligava para o irmão, seu irmão, reúne uma cesta básica e leva lá para o fulano da rua tal. Porque lá que o irmão estava passando fome. Por quê? Era verdade. Vivia-se uma intimidade com Deus. Precisamos ter essa intimidade com Deus, irmão. Assim como a Bíblia existe a sua peculiaridade de verdade, eu e você precisamos disso, de verdades. Aleluia. Até inclusive, quando remanesceu a nova língua hebraica por Eliezer ben Yeshua, ou Yahuda, né? Entre os séculos 19 e o início do século 20, veio a versão moderna do hebraico e das suas traduções. Mas vamos lá. Item 3, no tópico 2. Os apócrifos e pseudopígrafos. O que quer dizer essa palavra tão esquisita, irmão? Vamos lá. A nossa declaração de fé, ela é assegurada que os manuscritos apócrifos, aqueles que estão escondidos, esses livros apócrifos, irmão, a igreja não o canonizou, porque eles são muito mitos, são muito exagerados, são coisas que não são verdades. E onde é que surgiu o livro dos apócrifos? Eu sei que os irmãos já estudaram isso, mas foi no período entre Malaquias e Mateus, um período interbíblico, 400 anos, que Deus silenciou sobre a terra. Então levanta-se esses profetas e começam a escrever esses livros, Tobias, Judite. Tanto é que lá no ano de 1515, 517, 519 ali, se eu não me falha a memória, quando Martinho Lutero, nas 97 teses da porta da Igreja Católica, quando ele protestou do protestantismo, ele falou isso lá na Igreja Católica, houve aquele alvoroço tal, e ele defendeu a tese sobre a tese dos mortos. Então ali houve um alvoroço da igreja, ele protestou as inverdades que a igreja ministrava e pregava na época. E quando ele fez isso, passaram uns tempos, lá no ano de 1545, quando houve ali a nova ordem de Trento, a ordem trentina. Depois da reforma, eles já acrescentaram esses livros, por quê? Falava dos mortos, da ascensão, do inferno, do purgatório, daqueles anjos poderosos, conta a história ali dos dragões que ali existiam e tal. E eles começaram a botar. Mas tem um livro que eles não botaram, que é o de segundo Esdras. Por quê? Ele fala contra isso dos mortos, que a Bíblia diz que após a morte só resta o juízo. E só tem dois caminhos que a gente escolhe na vida: ou é céu, ou é inferno. O inferno não foi preparado nem para mim e nem para você, foi para os demônios. Se já existe isso antes da criação, em que Lúcifer, o grande anjo de luz, ele disse: olha, eu vou fazer meu trono acima das estrelas. Se naquele tempo já existia, imagina nós hoje, irmãos. O egocentrismo, a vaidade. Eu vou atropelar o André porque eu quero o cargo dele de filmar a igreja. Eu vou atropelar o irmão que fez a leitura da escola dominical porque eu quero o cargo dele. Então eu vou inventar coisas contra ele. Então os livros apócrifos são coisas que não são verdades, ou seja, e pseudoepígrafos são falsos escritos. É igual eu contar uma falsa história a teu respeito. Pô, a irmã ali, ela é pecadora, não dá dízimo e faz um monte de coisa errada por trás, chega na igreja e quer dar uma de santo. Eu estou mentindo, estou ou não estou? Claro que eu estou. Então eu vou inventar uma história falsa ao teu respeito. Aí a irmã vai se entristecer. Essa é a missão, irmão. Se entristecer. Por que o irmão fez isso? Só que a palavra dita, ela não tem mais volta. Ela tem o perdão. E o perdão apaga tudo o passado. Por isso que Deus disse: eu não me lembrarei mais do teu pecado. Agora a palavra que saiu da tua boca, ela vai ficar marcada. Eu vou me cuidar de você. Até aqui está tudo bem, meus irmãos?
esses 7 livros apócrifos, né? Ele fala da oração dos mortos, as coisas nada toda. E o segundo Esdras aniquila. Pode perguntar. Meu irmão, nós sabemos que o nome de Jesus é muito grande e poderoso, né? Correto. Mas o salmista, no Salmo 138, o versículo 2, a parte B, diz que o salmista diz que o Senhor colocou a palavra dele acima de todo o seu nome, né? Porque sabemos que a palavra é que purifica, que sara, a palavra que transforma o homem, né? Através da palavra que nós possamos chegar diante de Deus, né? Uma verdade bem colocada, irmão Geraldo, é a palavra. A palavra tem tanto poder. Tanto é que o poder da palavra do nome de Jesus, que se dá sobre todas as coisas só. No nome de Jesus, levante e anda. Ele não disse em meu nome Pedro, em nome de Jesus. Ou seja, o nome de Jesus e o poder que está na palavra. Tanto é que nós vemos aqui em Gálatas, aos Hebreus, né? Na nossa leitura em classe, ó, que não porém mais essas leis em tábuas, mas no nosso coração. E Mateus vai dizer que não vai tirar nem um tio, nem uma cena. A veracidade do poder que a palavra tem acima de todas as coisas. Então cuida do que você fala. A tua palavra tem poder. A palavra tem, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não. A palavra continuará na eternidade após deixarmos aqui. Ela vai continuar lá e ela vai te julgar. Se eu pregar contra o pecado e viver no pecado, eu estou certo ou estou errado? Errado. A Bíblia diz que não ameis o mundo que não mundo há. Ou seja, eu sou pecador. Eu não posso continuar pecando após o sepultamento. O que é sepultamento? Após as águas batismais que eu deixei o velho homem. O poder da palavra está em mim agora. E se ela está em mim, eu tenho que ter cuidado daquilo que falo. Porque senão eu vou ser o quê? Um pseudopígrafo, ou seja, as minhas palavras não são verdadeiras. Eu estou mentindo. Tópico 3 da nossa lição. A Bíblia é a verdade plena, ou seja, do hebraico significa emet, o emeti, que significa confiável e correto. E do grego significa aletheia. No grego não tem acento, então não é aletheia, é aletheia, que tem o sentido do real fidedigno, ou seja, ela é digna, fidedigna, leal e verdadeira. O escritor aos Hebreus declara que é impossível um Deus que mente. Capítulo 6, no versículo 18, Paulo, ele ratifica que Deus não pode mentir, vai em Tito 1 e 2, e em vista disso nós cremos que a palavra de Deus possui autoridade. O que o irmão acabou de ler, a palavra tem autoridade para fazer muita coisa que nós nem imaginemos. Se nós soubéssemos o poder que a palavra tem. Quando é que o poder da palavra é válido em nós? Quando temos uma vida com Cristo. Então ela tem valia, ela tem autoridade. E olha o que a Bíblia diz, meus irmãos, aos que estão em casa também, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque muitas vezes os filhos da luz se embaraçam, se enrolam. Por quê? É uma pergunta, ou uma incógnita, ou uma interrogação, que a gente está lendo pouca Bíblia. Não falando da palavra, em João 15 e 7, nós vemos que muita gente se nós queremos tudo que nós pedimos, será feito. Mas ele está dizendo assim, 15 e 7, se estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pode pedir. Mas muita gente quer pedir de todo jeito, errando, pecando, e quer pedir o que é que Deus faça. Mas a palavra de Deus está em você para você pedir que Deus faça, não. Então vá primeiro se unir com a palavra, se juntar com a palavra, e o Senhor esteja com você para poder você pedir que Deus faça. Verdade. Eu vou basear nos teus textos usando o livro de 2 Crônicas. O 1 Crônicas 4 e 9. Do capítulo 1 ao capítulo 9 só fala em genealogia. Mas no capítulo 4, no versículo 9 e 10 diz que Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos, vírgula, porém sua mãe chamou Jabes porque com dores o deu à luz. Ou seja, o nome dele era humilhação, vergonha, desprezo. Seria hoje a palavra bullying,
Todo mundo zoava. Ah, você não presta, você é doutor, você é castigado, você é amaldiçoado. Só que ele aprendeu ouvindo de Deus, que Deus muda a história, que Deus libertou o povo. Ele ouviu falar do tempo que era falado, e também ouviu da escrita, do que foi dito, e ele começou o quê? A conhecer Deus, e disse que Jabes invocou o nome de Deus. A primeira coisa, irmão, para a palavra ter autoridade em mim, na inerrância e na confiabilidade que ela tem, eu preciso conhecer Deus, e só conhecemos Deus através daqui. Fonte inesgotável que jorra para a vida eterna. Ela é água que sacia a tua sede, e ela é pão que alimenta a tua fome. Que fome, irmão? É espiritual. Por que fome espiritual? Você pega um crente que não lê Bíblia. Alguém já viu aqui crente que não lê Bíblia? É igual aquelas irmãs que perdem óculos dentro da Bíblia. Achei, irmão, está dentro da Bíblia. O pessoal leu na igreja. Irmão, quem é que lê Bíblia em casa? Aqui de nós. Eu tenho o hábito de todo dia ler. Ó, a gente precisa ser verdadeiro com a gente. Eu preciso ter hábitos. Hábitos traz disciplina. Disciplina traz verdade. E verdade traz poder. Nós temos poder. A gente é noiva. A noiva tem o poder de usar o cartão de crédito do céu. O que é cartão de crédito? Pedir e dar-se-vos-á. Só que a gente pede mal. A sorte que Romanos capítulo 8, versículo 26 vai dizer assim, ó, e nós por não saber como orar, mas o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece a tua intenção e ele sabe o que você veio buscar. A gente, Jesus me dá um carro, Jesus dá o besta e se desvia. Jesus me dá uma casa, Jesus dá uma casa e ele se separa. É porque a gente pede errado. Jesus, eu quero alcançar o pleno da salvação, eu quero alcançar o amor, eu quero alcançar o perdão, eu quero alcançar a sabedoria. Então Deus vai te dar tudo no seu tempo. Deus falou comigo, tu vai chegar a um lugar, tu vai perder tudo, mas eu vou te ensinar para tu ter tudo. Aí eu aprendo com Paulo, Filipenses 4, aprendi a não ter nada, tendo tudo, e aprendi a ter tudo como se não tivesse nada. Então ele diz ali, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, não é pequenas coisas, é todas, porque ele te fortalece. Esse é o poder que a palavra tem. Aleluia. Pode, querido. Tiago 4 e 3 diz, pedir e não receber porque pede mal. A gente quer pedir para nós. Vamos, peça para a tua família, peça para o teu irmão, porque para ti Deus vai te dar. A gente só ora para a gente, pode notar. Eu gosto de escutar a oração quando eu dobro o joelho. Senhor, tem misericórdia de mim, abençoa minha casa. Jesus, eu estou passando por isso, por aquilo outro, por aquilo outro, por aquilo outro, por aquilo outro. Ele só conta problema. E sabe o que Jesus ensina? Quando foi até o sepulcro onde Lázaro estava morto, o que Marta fez? Se tu estivesse aqui, meu irmão, ela reclamou. Marta, calma. Olha o que Maria fez chorando aos pés do Senhor. Eu sei que tu podes, mas se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. O que Jesus disse para ela? Maria, me leva até lá. Então eu aprendo uma lição. Você quer verdade para a tua vida? Não leve o problema para cima. Convide Jesus para ir até o teu problema contigo. Porque a palavra é verdade, e a verdade te limpa, te purifica e te põe de pé. Isso é o poder da palavra. Vamos lá. Assim que esses textos servem como base para a afirmação que a Bíblia diz o que ela diz. A Bíblia não se contradiz, ou seja, ela tem texto, tem pretexto que não gera contexto. Ela traz todo um complemento. Se você ler Apocalipse e ainda ler uma, fecha a outra. Se você ler Mateus, Jesus disse, eu não vim negar o que está escrito, eu vim cumprir a lei, os salmos e os profetas. Por quê? São verdades. Se são verdades, eu preciso praticá-las. E para praticar, eu preciso ser um bom soldado. O que um soldado faz no exército ou na polícia? Ele é ensinado a ter bons hábitos. Qual é o primeiro hábito? Aprender a dobrar a roupa de cama e fazer bem a barba. E ter uma farda bem passada. No mundo espiritual é a mesma coisa. Que cama é essa? Eu não tenho que ser preguiçoso. Eu tenho que ter uma boa índole.
eu tenho que levantar primeiro e dizimar minha vida ao Senhor. O que é dizimar? O primeiro dízimo da Bíblia é a tua vida de convicção e oração e fé, regida pela primeira hora que você se levanta. Eu me levanto, dobro o joelho, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu uma noite que eu deitei e dormi. O salmista vai dizer, em Números 4 e também o número 5. Se você ali, ele vai dizer que você deitou e dormiu porque acordou, porque a mão do Senhor está ali. Ou seja, a verdade que a palavra tem, ela é inerrante e infalível. Se ela fala, é verdade. Então nós não estamos lendo direito. Vamos lá. A verdade espiritual e moral. Antônio Gilberto vai ensinar que Deus requer do homem, e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina, ou seja, os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudança. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, continua sendo pecado. Nós queremos às vezes impor isso à igreja, mas isso é obra do Espírito Santo. Eu não posso convencer o André do pecado dele, mas eu posso orar pelo André para o Espírito Santo ajudar ele a convencer do seu erro e a ser a vida dele uma verdade. Eu estou te usando hoje mais prático aqui, né? Aleluia. Irmãos, o que é ética? E o que é moral? São duas palavras que nos conduzem às vezes a tantas verdades que muitas vezes a gente passa batido. Lá em Mateus vai dizer que a inerrante verdade do mundo espiritual, Mateus 24:35, quem pode ler? Já estamos terminando, amados. Eu vou ler uma passagem aqui de Deuteronômio 4, quando Moisés exorta o povo a obediência, ou seja, Deus estabeleceu leis cívicas e morais para o povo, só que o povo sempre murmurava. Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardais todos os mandamentos do vosso Deus, que Ele vos manda, que os vossos olhos têm visto, que o Senhor fez por causa de Baal Peor, por causa de todo homem que seguia Baal. O seu Deus então consumiu do meio de ti, Deus eliminou. Porém vós vos achegastes ao Senhor vosso Deus. Hoje todos vós estarão vivos, porque observais as leis morais e as leis cívicas. Ou seja, se eu obedeço a palavra, eu tenho vida e vida com abundância. Mateus capítulo 24, versículo 35, quem achou? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passam. Olha só, lembra daquele texto que a gente começou? Vamos terminar com ele. Pode passar tudo, mas a palavra continua sendo verdade. A verdade histórica e científica. John Wesley escreveu que se houver algum erro, pode haver mil, mas se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é livro da verdade de Deus. Por consequente, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos, a história, os fenômenos da ciência. Tudo Deus guiou os autores bíblicos a escrever. Quem é que deu sabedoria para os 40 autores da Bíblia? O Espírito Santo. Como é que Deus falou da ciência, que hoje a ciência estuda que é verdade? Porque Deus é Deus, Ele é onisciente, onipresente, Ele é onipotente, Ele está em todos os lugares, observa todos ao mesmo tempo e sabe a necessidade de cada um. Por isso que ela é verdade. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada ela é uma verdade inspirada por Deus. Ela é inerrante, infalível em toda a sua totalidade, isenta de toda a falsidade, de fraude e de engano. Então a Bíblia é verdade. Leia ela, medite nela. Ela é tão elevada como o ouro, ela é tão purificada como o ouro que ela é a imagem de Deus. Quando você lê ela, é Deus falando contigo. E ela fechada, continua sendo a mesma palavra de Deus. Enquanto estivermos no fôlego de vida, ela é verdade. E se ela é verdade, vivamos na verdade e deixamos a mentira de lado. Só que no livro de 2 Coríntios diz, capítulo 4, que o Deus deste século vai cegar o entendimento de muitos, que vendo, não enxerga. Hoje nós temos uma igreja cheia. Quando acontece um endemoniado, o que a gente faz? A gente sai, tem medo.
O que está faltando em nós, irmãos? Leitura da Bíblia, oração, santificação, jejum. Quando acontece um milagre na igreja, a gente fica tudo assim, ó. Eu estava pregando aqui em Criciúma, uma irmã vomitou um câncer. Quando eu estava ministrando, o poder da palavra tem, ela cura. Eu estava ministrando ali um culto de ensino bíblico sobre a etimologia da palavra, a origem da palavra. E Jesus curou uma mulher de câncer, num culto de ensino. Olha o poder que a palavra tem. Os nossos cultos de doutrina tinha batismo com o Espírito Santo, porque a palavra é ensinada como inerrante, inefável, o poder que ela tem. Então eu preciso conhecer o Espírito Santo. Eu preciso conhecer a doutrina da inerrância. O que é a doutrina da inerrância? A doutrina da verdade que a palavra me traz. Quanto mais eu leio, mais eu consigo passar a adversidade. Quanto mais eu leio, mais eu consigo passar o problema, as dificuldades, as minhas incertezas, tudo na minha vida. E eu paro por aqui, nos colocamos de pé para finalizarmos essa maravilhosa lição, concluindo dizendo: apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade, para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é inspirada, palavra de Deus, inerrante, inefável, com plena autoridade em tudo em que ela diz. Eu quero passar agora para o irmão. Podemos orar? Eu quero te convidar neste momento, irmãos, sobre tudo que lemos e que aprendemos nesta manhã. Eu gostaria que nós fizéssemos igual as duas metáforas que Paulo ensinou: sermos bom atleta e sermos bom soldado. O que um atleta faz? Ele cuida da sua alimentação, ou seja, nós como atleta devemos ter essa alimentação para a vida espiritual e para a vida física. Vamos nos cuidar daquilo que comemos. Como atleta, eu preciso conhecer o prêmio que eu quero ganhar. Então eu preciso treinar os desafios da vida. Nós não somos treinados a treinar os desafios. A gente só é: irmão, tu vai receber vitória, irmão, a chave da bênção está aqui. Não, irmão, para você ganhar bênção, você vai ter que enfrentar o teu deserto. Você vai ter que enfrentar desafios, lutas. Leia Salmos 66, do 10 ao 12 em casa. Tu vai ver os tipos de luta que tu vai enfrentar. Se você não souber, me pergunte que eu te respondo. Tá bom? Como soldado, tu precisa estar pronto para a guerra. E para ir para a guerra, eu preciso aprender a usar as armas. Tem 66 balas do maior fuzil do mundo, que ela pode matar, que ela pode dar vida, e que ela pode te se tornar como noiva e uma verdade na tua vida. Seja um bom soldado e seja um bom atleta. Atleta não precisa correr, ele precisa treinar os desafios para enfrentar sobre eles. Lá no céu não existe primeiro e segundo lugar. Todos que foram bom atleta chegarão para ganhar glória o seu prêmio, a sua recompensa. Glória. Querido Deus e Pai, queremos te adorá-lo nesta manhã tão maravilhosa, sublime, que aprendemos em poucas palavras, Senhor. Eu sei que não dá para escutar tudo, porque o teu nome é tão grande, mas que cabe dentro do meu coração e da tua igreja. Abençoa-nos nesta manhã, esta palavra que seja inefável, que seja, Pai, inerrante na minha vida, e que eu possa ter bons hábitos, como um bom soldado de Cristo, ter disciplina na minha vida, disciplina no acordar, disciplina nas minhas tarefas, disciplina no meu jeito de ser e tratar com pessoas que eu tenha verdades da minha vida, que eu viva a verdade da tua palavra. Abençoa a tua igreja, que possamos ir para os nossos lares em paz, Senhor, que possamos ler mais a Bíblia, que possamos orar mais ao Senhor, Pai, que possamos tirar um pouco a televisão de lado e dobrar o joelho, nem que seja 30 minutos por dia, mas termos intimidade contigo e com a verdade da tua palavra. Queremos te louvar e te agradecer nesta manhã por esse momento que ele foi único e invasivo à nossa alma, Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe os irmãos e a oportunidade. Eu passo aos irmãos em tom de direito, não sei se é o irmão André ou se é o irmão